Governo de Rondônia, a Secretaria Estadual de Educação, a Diretoria Geral de Educação de Rondônia, a Gerência de Formação e Capacitação Técnica, tem a honra de convidar os senhores para mais uma live que vai tratar de uma temática extremamente importante para os nossos dias. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui com a psicóloga do Tribunal de Justiça, professora Suelen, que vai falar sobre assédio moral e sexual, importunação no ambiente de trabalho, assédio de professores contra alunos ou alunas. E eu estou aqui muito feliz de ter essa palestrante no nosso estúdio. E a ficha dela aqui, o lápis dela é incrível. Eu tenho certeza que vocês que estão aí nos bastidores, que estão assistindo também, nas escolas, nas coordenadorias, os que estão assistindo na SEDUC-SED, em qualquer lugar, será muito bem contemplado com informações importantíssimas. E vamos ao currículo Lattes da nossa convidada de hoje. A psicóloga Suelen Araújo Neves é pós-graduada em Psicologia Jurídica pelas Faculdades Integradas de Cacoal, Unesc. Mestranda pela Universidade Federal de Rondônia, pelo Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça na área de concentração Direitos Humanos e Acesso à Justiça e pela linha de pesquisa Direitos Humanos e Fundamentos da Justiça. Temos mais. Experiência na área jurídica, clínica e social, analista judiciária, psicóloga no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia desde 2009, membro da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes e atualmente chefe de núcleo, entrevistadora forense do Núcleo Institucional Humanizado de Oitivas, que nós chamamos de Ninho, na Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Ela também é entrevistadora forense, capacitada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, certificado internacional em PNL, na metodologia PNL Advanced do Instituto Willow. Atualmente, docente da disciplina de Psicologia Jurídica, Psicologia Social e História da Psicologia nos cursos de Psicologia e graduada em Psicologia pela Universidade Federal desde 2008. Hoje, nós temos a oportunidade de ouvir a psicóloga Suelen, que vai trazer para nós muitas explicações, como é que nós devemos entender, compreender alguns construtos, não é, professora? E eu tenho um imenso prazer de tê-la no estúdio hoje. A senhora fique à vontade para trazer a sua palestra. Eu sei que ela se preparou muito para estar aqui, tem uma vasta experiência como entrevistadora forense, trabalhando com crianças, com adolescentes, e hoje eu estou aqui me sentindo privilegiada por trazê-la para fazer essa palestra para nós, e quero agradecer também a todos os colegas do estado de Rondônia que estão aí ouvindo, e eu tenho certeza que vocês serão bem esclarecidos, entendendo que a palestra, esse ciclo formativo não se encerra por aqui. Nós começamos com o Coronel Carlos, trouxemos também aqui a ouvidora Edneuza, hoje estamos com a psicóloga Suelen. Temos também na próxima quinta-feira, na verdade, uma fala da psicóloga Elis, que vai tratar sobre comunicação não violenta no ambiente de trabalho. Então, e temos também um momento com a nossa promotora de justiça, a doutora Yara, que também vai vir aqui para falar conosco sobre assédio. Fique à vontade, doutora Suelen. Muito obrigada. A palavra é sua. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu estou imensamente congratulada por estar nessa manhã aqui. E vamos estar falando um pouco sobre toda essa temática relacionada a violências, né? Assédio moral, assédio sexual, importunação de trabalho, no ambiente de trabalho, assédio de professores com relação a alunos. Vou procurar ser o mais breve possível, mais sucinta e objetiva, tá bom? Então vamos iniciar aqui.
o que vem a ser o assédio, né? Pode passar o próximo slide? Sou eu que passo, né? Tudo bem. Então, o assédio moral. O que é o assédio moral? Ele se refere a comportamentos abusivos, né? Todos os assédios, todas essas questões moral, sexual, importunação, tudo isso está englobado dentro das violências. É um tipo de violência. E como violências, elas também têm formas de serem identificadas, combatidas e estão dentro da legislação, tá bom? Nós precisamos, então, identificar quais são essas violências. Então, vamos lá. Primeiro, a violência, o assédio moral. Ele está colocado com comportamentos relacionados a insultos, críticas constantes, exclusão social, difamação, sabotagem profissional e outras formas de violência psicológica também. Quem é que pratica esse tipo de violência? Colegas de trabalho, né? Superiores hierárquicos e também superiores subordinados. E também as próprias pessoas que estão subordinadas, caso nós tenhamos alguma relação de hierárquica com relação a essas pessoas. Isso tudo causa essa questão de assédio moral. Parece um nome muito simples, né? A identificação, os comportamentos fáceis de identificar, mas o prejuízo emocional e psicológico diante disso tudo é muito grande. Mas vamos lá, reconhecer alguns prejuízos. Nós temos aqui insultos, ridicularizações, né? Desvalorização do trabalho, a pessoa dá tudo de si ali e o outro não valoriza. O outro que eu digo seria o superior imediato. Tá bom? Então é nesse sentido. Exclusões sociais, às vezes está tendo uma confraternização, por exemplo, do setor, e aí formam-se as panelinhas e deixam alguém excluído. Isso aí também é uma forma de assédio moral, desde que haja, não estou falando daquele momento em que a pessoa acabou de chegar naquele meio e ainda não conhece ninguém, eu estou falando já de uma situação proposital, uma situação pensada para destruir ali a autoestima daquela outra pessoa. Boicotes também em situações, vamos fazer uma confraternização, chama todo mundo, deixa alguém de fora. Isso também é uma forma de assédio moral. Vamos lá. É importante a gente ressaltar que tudo isso é proposital, existe uma intencionalidade. Essas violências que nós estamos tratando aqui, elas são intencionais, né? Então, nós trazemos toda essa questão também da sistematização. Quando nós falamos de sistematização, nós estamos tratando de algo que é programado, que é sequencial, é algo diário, vem acontecendo com uma certa frequência, tem uma continuidade. Então, todas as vezes que nós falarmos de violências com caráter sistemático, é nesse sentido aí, tá bom? Lógico que é uma violência psicológica, né? Então, como que a gente vai fazer? O que nós devemos fazer quando nós formos vítimas de uma situação assim, ou identificarmos também em relação a um colega, que seja? Nós precisamos registrar tudo, é importante. É importante conversas de WhatsApp, registrar ligações, horários, e-mails, todo tipo de mensagem, toda forma de registros, fotos, tudo. É muito importante haver todos esses tipos de registros, tá? Outra coisa muito importante se possível, porque às vezes a pessoa está tão comprometida psicologicamente, emocionalmente com aquela situação, ela está tão esvaída de si mesma que ela não tem condições de chegar e conversar, né, com a pessoa que está causando aquilo ali. Mas se você de repente conseguir chegar, falar sobre esse assunto com a pessoa que está causando isso daí, em particular, converse com ela, tenta falar com ela de uma forma, num ambiente seguro, confortável, confiável, sigiloso. Converse com ela, exponha como que você está se sentindo. Algumas vezes, a pessoa pode acontecer da pessoa estar fazendo isso sem perceber. Pode acontecer. Mas, geralmente, por conta da questão da intencionalidade, ela faz propositalmente. Então, coloque-se, fale com ela sobre isso. Eu sugiro
que seja falado na presença de uma testemunha. Não, evite falar sozinhos para que não haja controvérsias depois, principalmente pela questão da intencionalidade, tá bom? Fala na presença de uma testemunha, fala como é que esses comportamentos estão lhe afetando, que isso não tá sendo legal, como você está se sentindo, enfim. Outra coisa muito importante é você reportar essa situação. Fale sobre isso para o seu superior imediato, se for tratando de um colega de trabalho. Por exemplo, eu sou subordinada a um tal setor, né? E esse setor, ele tem uma chefia imediata. Se essa chefia está vindo dessa chefia imediata ou de alguém muito próximo ali da chefia, esse tipo de situação de assédio moral, o que eu vou fazer? Eu vou falar com um superior ao superior. Você tem que falar com alguém acima dele, mas de uma forma que seja respeitosa, objetiva, né? Sem perda de tempos e nem perda de informações. Por isso que eu falo que é muito importante haver registros. Tem que ter os registros. Para quê? Para que você fale de uma forma fundamentada. Vamos lá. Se, no entanto, acontecer também de continuar, não serviu, não resolveu, o que você faz? O que nós fazemos? O que é recomendável que nós façamos? Que nós procuremos os órgãos, né, responsáveis por esse tipo de situação. Por exemplo, sindicatos ajuda muito, sindicato é muito importante, porque sindicato tem pessoas ali que responsáveis por determinadas questões do trabalhador daquela categoria ou de demais categorias, né? Geralmente o sindicato tem uma junta de advogados, né, para poder lhe orientar, lhe ajudar. Geralmente tem assistente social, tem psicólogo, né, tem médico, porque em alguns casos é necessário também o apoio médico, enfim. Procurou o sindicato. Mas não tá demorando demais, a situação está continuando e tal. Aí, de repente, precisa fazer algo a mais. De repente, procurar até mesmo a justiça, se for o caso, tá bom, gente? Vamos lá. Muito importante que nós priorizemos o nosso bem-estar psicológico, emocional, afetivo. Eu costumo dizer que a saúde mental, ela é um conjunto de ações. Nós não devemos ignorar a nossa saúde mental. Por quê? Porque uma vez que a gente perde a nossa saúde mental, ela só vai ter controle. Por exemplo, houve uma situação que eu entrei numa depressão, né? Existem dois tipos de depressão. Isso aí seria um assunto para um outro momento, mas eu vou falar rapidinho. Existe uma depressão que ela é de origem orgânica, que a gente herda, e existe uma depressão que ela é causa de uma situação constantemente, sistematicamente vivenciada. Ela foi provocada, né? Então nós precisamos de repente de um auxílio médico aí, de um remédio controlado, terapia, psiquiatria, tudo. Mas é importante cuidar. A gente precisa cuidar do nosso lado espiritual também. A gente precisa cuidar do nosso físico. Como é que cuida do físico? A atividade física também. Mas é importante também ter uma qualidade de sono. Não estou falando de dormir muito, estou falando de dormir o suficiente. Da mesma forma como é importante ter também uma boa alimentação. Mas eu não tenho condição de comprar coisas muito caras. Não precisa. Existe feira. Feira tem alimentos saudáveis. É descascar mais e desempacotar menos, né? Comer o suficiente, não comer para ficar empanturrado, porque tudo isso vai causando um mal-estar físico. E o mal-estar físico causa um mal-estar psicológico. O mal-estar psicológico causa um mal-estar emocional e espiritual. E aí vai. Né? Precisamos ter bons relacionamentos com as pessoas, estar perto de pessoas positivas, tudo isso. Então, assim, buscar terapia, né? Procurar realização pessoal no trabalho, em casa. Nós precisamos cuidar dessa parte, não podemos ignorar, tá bom, gente? Como que a gente evita esse tipo de situação num ambiente de trabalho? Nós evitamos esse tipo de situação promovendo uma política de paz no nosso trabalho, uma política, uma cultura de respeito, de valorização pessoal. Vocês sabem que às vezes a gente não valoriza os elogios. Gente, um elogio tem um poder incrível na vida do ser humano, tanto para quem faz o elogio, quanto para quem recebe. Você sabia que um elogio pode mudar o dia de alguém? Não só o dia, um elogio pode mudar a vida de alguém. Porque de repente eu reconheço no outro uma característica que ele não conhece.
Ele foi tão instigado a vida toda, foi tão humilhado a vida toda, tão sobrecarregado a vida toda, que quando alguém reconhece aquela característica positiva nele e aponta para ele, ele passa a enxergar. E isso faz um poder incrível, uma transformação psicoafetiva dentro dessa pessoa. Então é capaz de mudar a vida de uma pessoa e ela pode se tornar cada vez melhor, cada vez melhor. E pessoas que têm uma boa autoestima, que têm uma consciência de si cada vez melhor, logicamente que vai melhorar todo o ambiente de trabalho, que vai melhorar todos os resultados pessoais e também da organização. Vamos lá. Existem legislações. Temos legislações que falam sobre essas questões do assédio moral. Nós temos a Constituição, nós temos a consolidação das leis do trabalho, temos a Lei 9.029 de 1995, a Lei 10.244 de 2021 e temos também todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, eu não vou mencionar aqui todas essas normas, mas eu estou citando para que vocês possam ter acesso em um outro momento, para você conhecer o seu direito. Quando nós conhecemos o que nos envolve, as realidades que nos envolve, os direitos e deveres também que nos envolve, as coisas ficam mais delimitadas, fica muito mais fácil da gente caminhar em harmonia e de uma forma positiva, de uma forma saudável, tanto pessoalmente quanto no ambiente onde estamos trabalhando. Uma outra coisa ruim, muito ruim, que acontece também nesses ambientes, no nosso dia a dia, é o assédio sexual. Muito difícil ver alguém, eu não conheço uma pessoa sequer que não tenha vivido uma situação de assédio sexual. E infelizmente, nós estamos sujeitos a esse tipo de situação e é muito prejudicial. O que envolve, como que a gente caracteriza? O que é um assédio sexual? Ele é constituído de comportamentos, insinuações. Geralmente, ele pode ser público, ele pode ser no privado. Ele muitas vezes acontece de trazer questões ofensivas, fazendo com que a pessoa que está sendo assediada, ela se sinta pormenorizada, ela se sinta não merecedora de uma consideração e de um respeito e acabe se colocando consciente ou inconscientemente diante de uma situação em que ela acabe vivenciando e se propondo a viver mais e mais vezes situações relacionadas a assédio sexual. O assédio sexual, ele sempre tem uma intenção sexual. Ele é diferente do assédio moral, que muitas vezes a questão é só se alegrar na desgraça do outro. Não, o assédio sexual é diferente. Ele tem uma intenção sexual mesmo. Também ele é sistematizado. Ele pode ser feito através... ele pode ser manifestado através de palavras, atitudes, imagens, músicas. Ele pode ser feito de todas as formas. Há muita criatividade em cima do assédio sexual, né? Da forma como ele é manifesto, da forma como ele atinge o outro. Então, acontece que é necessário identificar essa situação de assédio sexual. Porque ele vitimiza um e causa uma gratificação no outro, no sentido sexual mesmo. Quero falar para vocês algo que não está no slide, mas eu acho interessante falar. Existe a passividade e existe a pacificidade. Para todo passivo, existe um ativo. Logo, a passividade, ela é pró-violência. A passividade faz com que as violências continuem sistematicamente. E vai prolongando a violência. A passividade. Não quero brigar e tal, vou me calar, não vou falar nada. Não, eu não gosto de confusão, vou deixar quieto. É porque se eu falar vai escandalizar a empresa, vai escandalizar a família, vai escandalizar a igreja, vai escandalizar. E aí? Vai continuar promovendo a violência. Agora eu vou falar da pacificidade. A pacificidade, ela é muito diferente da passividade. Por quê? Porque a pacificidade, ela promove a paz. Como que ela promove a paz? Porque muitas vezes é preciso levantar uma bandeira e lutar em nome da paz. Veja bem, eu falei lutar, eu não falei brigar.
Porque o que é briga? Briga é algo sem propósito, é violência física. Estou falando de luta. Luta é tomar atitudes que freiem aquela violência, que freiem e, se possível, que cesse essa violência. Então, quando a gente fala de luta, nós estamos falando de combater a violência. Como é que nós combatemos a violência? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo. Nós identificamos a violência, nós conceituamos, procuramos entendê-la e aí sim nós combatemos. O primeiro combate à violência, sabe qual é? Quebrar o silêncio. Quebra o silêncio. Denuncie. Procura, outra coisa, procura conhecer e expandir aquele conhecimento através, por exemplo, de uma ação como essa, né, da SEDUC, que é palestras, rodas de conversa, que são aulas a respeito, enfim, promoção, né, da paz. Então, nós estamos lutando contra a violência. Então, diante dessa diferenciação do que é passividade, que promove a violência, a continuação da violência, e da pacificidade, que luta contra a violência e procura cessá-la, procura combatê-la, nós vamos continuar aqui a nossa fala. As manifestações do assédio sexual. Ofensas, né, promoção de cunho sexual, falando mal da carreira. Ah, você não pode nada. Existe, há um tempo atrás, né, existia o tal do teste da secretária. Ah, porque avançou de carreira. Ó, o que ela fez, hein? Para quem foi? Ainda falavam assim, para quem será que ela deu, né? Olha só a situação. Então, assim, são coisas muito ruins. Isso são coisas que acabam com a carreira da pessoa, com a autoestima da pessoa, acaba com a vida da pessoa. Quer ver uma outra coisa? As retaliações, as ameaças de prejuízo profissional. Se você está querendo continuar aqui no teu emprego, então vamos sair hoje. Se você não quiser, não sair hoje, não corresponder, aí você que sabe. Você que sabe. Está precisando de aumentar de salário? Aí você vai ver todas as pessoas aumentando o salário. Pessoas que fazem bem menos que você, aumento de salário, promoções e tal. E aí, vai querer também e tal? Né? Isso daí é tudo muito velado, é tudo sem testemunhas, é uma violência horrível, né? Ou de repente, olha, eu te dou isso aqui, a pessoa vai dando privilégios, aumento de salário, um lugar melhor, até uma cadeira mais arrumadinha, dá aquela cadeira para aquela outra, os outros ficam com a cadeira mais comum, né? Isso tudo é caracterizado também como um suborno. Você sabe que está muito presente? Tem duas coisas que estão muito presentes. Eu trabalho com depoimentos especiais contra crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência no âmbito da justiça aqui no estado de Rondônia. Sabe duas coisas muito presentes na violência? Incluindo principalmente a questão sexual? Suborno e ameaça. Ameaça de fazer algo contra alguém que você ama, contra você mesmo, ou às vezes até contra si mesmo. Ou o suborno, o que você pode ganhar com isso. Ou de repente tentar quanto que você quer para ficar calado, né? Isso tudo aí são situações, condições de trabalho diferenciadas, ou para melhor, para em torno do suborno, ou para pior, na questão da ameaça, se não quiser atender aos apelos sexuais. Propostas de contrato e negociações comerciais também, por exemplo, olha, eu te arranjo, a pessoa trabalha captação de recursos, né? Olha, eu arranjo uma oportunidade para você, se você fizer isso assim para mim. Ah, não quer fazer? Então tá, vou passar para outra oportunidade. São situações assim, gente. Outra coisa, comentários já foi falado, toques não solicitados, sabe? Aquela coisa assim de passar a mão no ombro, alisar, ou até nas nádegas, na cintura, passar a mão nas costas, coisas assim muito, no momento de tirar foto da equipe, passa a mão ali, isso tudo acontece. Ou um cochicho, né? Ou de repente manda uma imagem insinuante, ou até mesmo aquelas de visualização única no celular, enfim. São todas essas manifestações. Tá, vamos falar agora dos aspectos psicológicos. Como é o dano? O tamanho do dano. Existe sim um dano e é enorme. O dano, estresse, a sequência de tristezas, elas vão virando uma depressão, né? A ansiedade, um esgotamento físico, psicológico. A pessoa vai ficando desleixada, ela vai tendo problemas, sabe quais outros problemas que acontecem também com esse tipo de situação? Tremores internos, sudorese, problemas gastrointestinais,
enxaquecas, dores de cabeça, febres repentinas, falta de concentração, problemas sexuais, os homens vão começando a ter problemas sexuais, as mulheres também. Enfim, uma série de situações. E aí isso tudo pode culminar, sabem que é a gente, na perda do emprego. Então, nós precisamos ter todas essas identificações, nós precisamos tirar esse clima de medo do nosso ambiente de trabalho, mas, como eu falei, denunciando, identificando e denunciando, combatendo, né? Enfim, uma característica organizacional que acontece muito em ambientes que tem muitos assédios, tanto moral quanto sexual, sabe qual é? Absenteísmo. Pessoas começam a chegar atrasadas, sair mais cedo, ou começam a faltar, né? Há uma queda da produtividade, há uma quebra da confiabilidade ali naquele ambiente, se torna um ambiente áspero, um ambiente desconfiado, um ambiente de medo, um ambiente ruim. E isso vai afetando psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e laboralmente, inclusive na questão da produtividade organizacional, né? E tá, o que pode ser feito para evitar isso tudo aí, né? Organizacionalmente falando, o que pode ser feito? Implementação de políticas, né, que tragam essas questões. É necessário estratégias, tem que ter diretrizes, tem que ter organização, tem que ter, nesse setor, nesse órgão, tem que ter uma equipe, um grupo de trabalho voltado exclusivamente para estas questões de assédio, de violências organizacionais que acontecem. E eu não estou falando que é algo assim esporádico, não, acontece demais, gente, é mais do que a gente imagina. Sabe por que às vezes não tem denúncia? Porque há aquela situação, aquele mal-estar, mas não há um conhecimento, ainda não foi identificado. Mas hoje nós estamos conseguindo identificar situações que vêm acontecendo conosco ou que vêm acontecendo há tempos atrás, e muitos links vão ser ligados agora, muita coisa vai fazer sentido agora. Situações que foram vivenciadas e nós não entendíamos naquela época, mas a gente sentia mal e não sabia o porquê. Ai, será que eu estou com um problema mental? Eu acho que eu estou ficando com um problema psicológico, eu estou ficando louca. Não, você não está ficando louca e nem louco. Realmente você vivenciou uma violência. Agora, o que você precisa? Procurar apoio psicológico, fazer implementação de políticas públicas empresariais. Você precisa conhecer, sabe o quê? As regrinhas da sua instituição. Você precisa conhecer as diretrizes que existem no governo, que existe local, né? Eu sempre falo, a gente precisa conhecer o estatuto e o regimento interno de onde nós estamos, porque são regrinhas que nos protegem, elas nos regem até onde eu posso ir, o que eu posso ou não posso fazer, e também o que podem ou não podem fazer comigo. E é isso, gente, é uma forma de proteção. E nós precisamos realmente adotar esse tipo de postura, de conhecer as leis, né? Não estou falando de ficar expert, eu não vou ser advogada, por exemplo. Não estou falando disso, estou falando de conhecimento, de cidadão mesmo, de alguém que é membro daquele lugar. É importante também adotar atitudes de respeito mútuo, de um cuidado, de valorização do outro. Trabalhar a questão da igualdade de gênero, a diversidade. Gente, hoje, a sociedade hoje é diferente da sociedade de muitos anos atrás. E a sociedade que está nascendo agora já é diferente da nossa. Então nós temos que ter uma mente aberta para essa diversidade de gêneros, de pessoas, de pensamentos, de posturas, desde que em toda a diversidade haja o respeito, o cuidado. Vamos lá. As legislações também do assédio sexual, nós temos aí a consolidação, né, do Federal de 88, tem várias leis aí, vou deixar para vocês. Uma em especial que eu gostaria de mencionar são a questão das leis, das diretrizes e bases da educação. E também os códigos de ética profissionais. Todas as profissões têm um código de ética. E esses códigos de ética,
eles não estão ali para enfeite, eles estão ali para serem exercidos, serem conhecidos. Nós precisamos tomar posse e executar esses códigos de ética, colocá-los em prática, porque eles nos norteiam em nossas ações, na nossa atuação profissional. Tem uma outra situação também muito importante que nós não podemos deixar de lado. É muito fácil a gente falar dos abusos, das violências, né? Mas tem as importunações, que não é um abuso moral, não é uma perseguição sexual, mas fica muito nas entrelinhas. E aí são as importunações. As importunações, elas incomodam e prejudicam tanto quanto as demais que foram faladas. O que seriam essas importunações? Gente, nós estamos falando de questões de comportamentos, são sistematizações de comportamentos. Comportamentos sistematizados, são comportamentos constantes, todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. E esses comportamentos, eles geralmente levam a satisfação pessoal a quem está, a quem é autor desses comportamentos, dessas violências. E ela prejudica a pessoa que é objeto dessa violência. E ela não só é prejudicada pela violência em si, pela exposição em si, como aos arredores, os rumores que se tornam, a fama que essa pessoa fica ridicularizada socialmente, no meio em que ela trabalha, no meio que ela vive, por conta da origem de um comportamento, muitas vezes não, dificilmente não intencional e a maioria das vezes intencional. Por exemplo, aquele gordinho, aquela menina que anda com a saia curta, aquela mulher tatuada, aquela outra pessoa que não passa desodorante. Gente, são coisas assim bem ridículas mesmo. São situações horrorosas. Aquela pessoa que é o irresponsável, o atrasado, sabe? Fica taxando pessoas. São falas que estragam a imagem pessoal daquela pessoa que está sendo atingida. E isso fica por um bom tempo. Existe um ditado que fala que quando alguém tem a moral ferida, é como soprar várias plumas de um travesseiro assim no topo de uma montanha. Nunca mais volta. E é verdade, gente. Isso é verdade. Olha só, existe uma questão de constrangimento, de perturbação no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa ela é um neuroatípico. Ela tem uma questão neuroatípica. Quando eu falo de neuroatípica, eu estou falando, por exemplo, de uma pessoa que tem TEA ou um TDAH. Ela tem características específicas que são neuronais. Não é proposital, é algo estrutural. Não é um comportamento adquirido. A origem desse comportamento ou dessas percepções nessa pessoa neuroatípica é algo que nasceu com ela, não é uma doença, é apenas um funcionamento que não é igual aos dos outros, que não tem a questão neuroatípica. Isso torna a pessoa doida? Não, não torna a pessoa louca. O que geralmente o neuroatípico ele aparenta e apresenta? Geralmente, aparenta não, vou falar apresenta. O que geralmente o neuroatípico apresenta? Ele tem sensibilidades a sons, ele tem sensibilidade a toque, a estímulos externos, por exemplo, luz, o movimento. Por exemplo, o TDAH ele tem transtorno do déficit de atenção. Então, ele precisa trabalhar num ambiente silencioso. Quando ele está trabalhando, por exemplo, e alguém começa a conversar do lado, jogar piadinha, colocar música, ficar batendo, né? Aquelas pessoas que ficam batendo na caneta ou balançando a perna, tira totalmente a atenção dessa pessoa que tem o TDAH. Aí essa pessoa produz menos resultados. E aí, por essa questão neuronal dela, ela é taxada de irresponsável, de gente que atrapalha a equipe. Gente, a gente precisa compreender, nós precisamos compreender as limitações das pessoas, porque todos nós temos limitação. Por exemplo, o TEA, vou falar do TEA agora. O TEA, de repente, ele tem algum movimento estereotipado, ou mesmo que minimamente, uma fala
uma fala mais, com menos entonações, né? Digamos assim. É preciso compreender essa condição, mas, assim, compreender e respeitar, mesmo que seja um pouco diferente do que você está habituado, respeite. Lembra que a gente falou lá no início? Comportamento de respeito, de aceitação, né? Respeitar as diversidades, né? E essas diversidades, eu não estou falando só de questões de gênero, não. Não é só isso, não. Diversidade, quando a gente fala, são questões intelectuais, questões físicas, questões neuronais. Tudo isso são diversidades e precisam ser respeitadas. Gente, na diferença há um poder tão grande, sabe? As diferenças nos fortalecem, porque as diferenças completam. Já pensou tudo igualzinho? Ficaria deficiente aqui, aqui, aqui. Mas quando tem diferenças, há uma maior completude para que haja um melhor funcionamento. Por exemplo, lá no meu setor de trabalho, eu tenho TDAH. Eu trabalho muito com isso, eu tenho muita dificuldade de atenção mesmo, de verdade. Tem dia que eu estou muito desfocada, se eu durmo mal, eu fico muito desfocada. Ah, mas você chegou onde você está, você não deve ter TDAH. E quem disse que TDAH tem cara? A pessoa tem cara de TDAH? Não existe isso, gente. O que existe é um comportamento que quem tem, sabe o sofrimento psicoafetivo, emocional e social que isso traz. É muito difícil. Então, o que a gente faz? Cada vez que chega um membro novo na minha equipe, eu estou como chefe da equipe, porque um tempo era eu equipe, né? Era só eu mesmo e foi um desafio muito grande, assim. Muito esforço para chegar onde eu cheguei, mas olha, se eu cheguei, você também pode chegar. Isso mostra, mais uma vez, que nós não somos limitados à nossa condição, porque o nosso esforço faz toda a diferença. Os nossos resultados são frutos do nosso esforço, da nossa dedicação. Mesmo que a minha dedicação seja meio desconcentrada, mas eu procuro atuar em outras formas para poder compensar isso, né? Então, o que acontece? Na minha equipe de trabalho, tem uma que é super concentrada, mas ela já não é muito... ela é muito concentrada, mas ela já não é muito sociável, assim, mais expansiva, como eu sou expansiva. Então, junta a minha falta de concentração com a concentração dela, olha que riqueza. E junta a que ela não é tão expansiva comigo que sou expansiva, olha aí, completa, gente. Vocês estão entendendo? Então, assim, é uma questão da gente ver as nossas individualidades, as nossas características, elas não têm que ser para nos impedir de avançar. As nossas características, elas têm que ser para somar com o todo. Então, assim, nessa situação aí, por exemplo, das importunações, a gente deu o exemplo aí do TDAH e dos TEA, né? Mas poderia ter sido outras, por exemplo, né? Uma pessoa que, de repente, nós temos, às vezes, no nosso meio, nós temos, às vezes, algum músico, né? E aí, músico geralmente toca à noite, e de manhã está meio com sono. Ou, às vezes, pessoas que estudam à noite e de manhã estão com sono. Ou, às vezes, está mais lenta de manhã, mas à tarde já está mais proativa. A gente tem que respeitar os ritmos. Então, respeitar as diferenças, né? Então, é importante identificar, respeitar, conduzir da melhor forma possível, porque a ideia é a harmonia, o equilíbrio. E esse equilíbrio ambiental, ele vai trazer um equilíbrio para todas as pessoas que conviverem com a gente, e isso vai influenciar diretamente nos nossos resultados pessoais e organizacionais. Uma coisa que é muito ruim nessa questão da importunação que nós estamos falando, por exemplo, é essa situação da inconveniência. Por exemplo, um exemplo básico, estou trabalhando aqui na minha mesa, aí vem um colega e fica chutando, né? Aquela coisa de ficar com o pé balançando, chutando a minha mesa ou a minha cadeira. Ou de repente bebe aqui alguma coisa, uma latinha, coloca a latinha molhada em cima da minha mesa. Isso aí é uma importunação. O que é preciso fazer? Pontuar. Pega a latinha, colega, ó, a lixeira está bem ali, ó, coloque de volta na mesa dele. Isso, simples assim. Ah, mas eu tenho vergonha, então vai ficar passando por isso. E as importunações, elas não só tendem a virar um vício, ter uma continuidade, como elas tendem a piorar.
As violências, elas têm um ciclo. Tô falando porque, lembra que eu falei que tudo é violência, isso daí? Violência tem ciclo, gente. Ela vai ter um início, aí ela vai piorando um pouco, piorando mais, aí tem uma explosão e depois pede desculpa e tal e volta. Quando pede desculpa? E cada vez vai piorando. Isso é em todas as violências. Num caso desse da importunação, ele coloca a latinha aqui. Aí dali a uns dias, tá colocando lixo em cima da minha mesa. Daqui a uns dias, tá mexendo na minha bolsa. Daqui a uns dias some alguma coisa da empresa e vão colocar a culpa em mim. Porque eu sou a pessoa ideal para isso, para receber a culpa. Por quê? Porque eu fico calada, porque eu não tomo atitude. Eu estou sendo passiva, né? Agora, se do começo já tá tendo essas situações, eu já me posicionar é diferente. Ah, mas não está resolvendo, ele continua. Então o que você faz? Lembra que a gente falou no início? Fala com o superior imediato. Primeiro conversa com a pessoa. Fala, olha, não gosto que você faz isso, ali tem um cesto. Eu quero pedir para você parar com isso, que isso me incomoda. Eu respeito você, você me respeita, e aqui é o meu limite, aí é o seu. Beleza. Não tenha medo de perder a amizade dessa pessoa, não. Porque se ela faz isso com você, é porque ela não é sua amiga de verdade. Olha só. Se continuar, né, esse tipo de comportamento, chega no seu superior imediato. Chefe, é o seguinte, é uma situação chata, eu tô assim me sentindo muito angustiado com isso. Eu sei que o senhor já tem tantas coisas para resolver e eu não te trazer mais essa situação, mas é porque realmente está me incomodando. É o seguinte, o fulano de tal fica botando lixo em cima da minha mesa, eu já conversei com ele, eu não estou gostando, ele continua e eu estou assim, realmente chateado já com isso e eu não quero assim ter uma situação pior, assim, de eu explodir com ele. Eu queria pedir para o senhor conversar com ele. Ou então me muda de lugar, converse com ele e me muda de lugar, faz alguma coisa nesse sentido, porque eu não estou suportando mais essa situação. Gente, simples assim. Vocês estão entendendo? É uma coisa do nosso dia a dia, é a questão de atitude, de tomar uma iniciativa, né? Então, vamos lá, passava mais um. Olha só, aí a gente tem aí exemplos de imagens, eu queria que vocês observassem essas imagens. Sabe aquela coisa de jogar papelzinho, né? Colar bilhetinho com alguma escrita atrás nas costas, ou pega na blusa do colega ou nas nádegas, né, com a mão molhada para ficar a marca da mão ali, né, nas nádegas. Colar chiclete nas coisas do colega, derramar corretivo dentro do estojo do colega, ou fazer comentários, enfim, gente, são tantas coisas, a gente vê tantas coisas. E tudo aquilo que a princípio parece ser engraçado, desde que o outro não está gostando e não está se divertindo com aquilo, então não é engraçado, é violência. Olha só, invadir espaço pessoal, por exemplo, já estou aqui, tem minhas coisas aqui, aí o outro afasta, chega, bota a bolsa mais para cá e vai afastando e vou ficando assim, totalmente sem... invadido, vou ficando invadido, né? E começa com o espaço físico, vai invadindo o espaço psicológico. Numa conversa, tá todo mundo conversando, alguém fica interrompendo ou fica te cortando, sabe? Você tem que se posicionar. É toda uma questão de posicionamento. Olha só, o posicionamento é uma situação que não é fácil de início. A gente, principalmente quando a gente está assim chateado com a situação, às vezes a gente pensa que vai explodir e prefere ficar calado para não explodir. Mas aí é que está o perigo. Se a gente ficar calado, a gente vai explodir. A gente precisa falar. Falar, olha, eu não estou gostando dessa situação. Eu gostaria que você parasse. Ou então a pessoa você está falando, a pessoa te corta. Eu falo, só um instantinho, deixa eu terminar de falar. Continua, faz assim, gente. Ai, mas eu fico com medo do que ele vai pensar. Ou então eu fico com medo do que vai... Eu fico com pena. Você está com pena? Então você vai continuar sofrendo. Você está entendendo? É uma questão assim de bom senso, né? Ah, eu tô com pena, eu fico com pena do fulano de tal, porque coitado e tal. Será? Você está com pena mesmo ou você está... se acovardando também, porque tem uma questão da gente se acovardar também. Ai, não vou falar porque eu tenho medo do que pode acontecer. Você tem que ter medo do que pode acontecer se você não falar, porque a coisa vai explodir, vai aumentando e uma hora você explode, né? Aí se a gente não explode para dentro, a gente explode para fora. Como é que a gente explode para fora? Gritando, se descontrolando. Como que explode para dentro? Ah, dá uma úlcera, dá uma gastrite, dá uma enxaqueca, dá um câncer no cérebro. É assim, gente. O nosso corpo, ele reage às nossas emoções. Existem as doenças psicossomáticas. E essas doenças psicossomáticas são muito presentes nas violências. Vocês sabiam que esse tipo de situação toda que a gente está falando, de discriminação, de assédio moral, assédio sexual, todos os abusos, importunações, tudo isso causam reações físicas muito ruins na gente.
Quando eu falo do físico, olha, já aconteceu muito antes no psicológico e no emocional, porque o nosso psicológico determina o nosso físico. Por exemplo, olha só, doenças muito típicas de vítimas de violências: dores de cabeça, tremores, sudorese, boca seca, problemas gastrointestinais. O que é problemas gastrointestinais? Falta de controle nos esfíncteres, tanto para o número 1 quanto para o número 2, excesso de gases, dores de cabeça, eu já falei, né? Tem pessoas que ficam gagas, porque quer falar e nunca pode falar, ela vai ficando gaga mesmo. A gente chama isso na psicologia de tartamudez, né? Questões sexuais, a mulher vai ficando frígida, o homem vai ficando com problema de ejaculação também. Então, assim, isso, e sem contar os problemas relacionais, vai se tornando uma pessoa triste, uma pessoa contida, uma pessoa fechada. Então, são muitos prejuízos. Só dela pensar que vai chegar naquele ambiente, eu vou trabalhar, só de eu pensar que eu estou indo para aquele trabalho, naquele ambiente que vai estar aquela pessoa que ela costuma fazer isso, aí passa aquele filme, né? Que ela faz isso, faz aquilo outro. Só dela pensar, ela começa a passar mal de estar se arrumando para ir para o trabalho. E se você está passando por isso, que eu estou mencionando aqui, você está sendo vítima de assédios, de violências psicológicas, emocionais, e essas providências precisam ser tomadas. Você vai ter acesso a todo esse material, né? Vai ficar gravado. Então, assista, coloque em prática, leia aquelas leis. Tenha em mente que você necessita você necessita de se movimentar. Não é parado que você vai vencer essa situação, mas é se movimentando em prol de sair dessa situação. Por exemplo, você está num ambiente, eu vou dar um exemplo bem básico aqui, você está dentro de uma caixa de vidro. Você está ali inerte, as situações estão acontecendo, a situação está sendo representada por uma água que vai caindo dentro dessa caixa. E ela começa a encher. Até então você está se suportando bem, porque ela está enchendo, mas você ainda está respirando. E ela está enchendo. E você não faz nada para se movimentar, para sair dali, para desmanchar essa situação. E a água vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai chegar uma hora que a água vai chegar aqui, você vai começar a ter dificuldade para respirar. E por mais que você comece a movimentar, quando você está movimentando assim, você está o quê? Está surtando já. Né? Você está movimentando aqui, né? Aí a água, ou você morre de verdade, se mata por conta da depressão ou outras questões, surta de verdade, ou você começa a combater isso do início. Mas a água já está aqui, mas ainda está em tempo de se movimentar. Você precisa se movimentar, não deixa isso te matar. Então, esse movimento é em prol da sobrevivência mesmo, do bem-estar, do equilíbrio. Vamos ver. Temos também um outro tipo de assédio, que é de professores e alunos. Professores contra alunos. Nessa situação, lógico, a gente sabe, eu também sou professora, a gente sabe que tem pessoas que testam a nossa paciência, que testam nossos limites, a gente sabe disso. Só que assim, nós temos que trabalhar nessa hora, sabe? Nessa hora a gente vive o emocional e o cognitivo, né? Aqui emoção, coração e cérebro. Eles dificilmente caminham juntinhos, né? Ainda mais num sistema de teste assim que eles fazem, colocam a gente em umas situações, falam que a gente disse coisa que a gente não disse, enfim. Várias situações que vocês devem vir aí um monte agora nesse momento, vocês estão lembrando de várias coisas, né? Assim como também eu estou lembrando de várias coisas. Então, o que acontece? A gente tem que, nessa hora, o racional tem que subir aqui, ó, ele tem que ficar no comando. A gente tem que trabalhar, não, mas eu tenho o controle. Diante dessa situação, tem que agir assim, assim, assim. E a emoção, você tem que testar, botar ela guardadinha assim e agir racionalmente nessas horas para não perder o controle. Sabe por quê? Quando a gente perde o controle, sabe o que acontece? A gente grita. Quando a gente grita, a gente perde a razão. A gente grita, dependendo Porque é o seguinte, gente, vou falar uma coisa para vocês. As nossas emoções, elas são muito imaturas. Elas são muito animalescas.
Elas têm instintos primitivos. As nossas emoções nunca amadurecem, nunca. As emoções primitivas são a raiva, a alegria, a tristeza e o medo, que são importantíssimas para a nossa sobrevivência. Sabe por que o medo é importante? Porque ele ajuda a gente a ficar vivo. Por que a raiva é importante? Porque ela ajuda a gente a lutar. Por que a alegria é importante? Porque ela nos alimenta. Por que a tristeza é importante? Porque ela faz a gente parar e refletir. Elas são muito importantes, mas acima dela nós temos os sentimentos que são construídos a partir delas, né? Nós temos o sentimento de alegria, nós temos o cuidado, nós temos o carinho, nós temos vários outros sentimentos, né? E a gente tem o controle emocional, esse controle racional, ele é na razão, né? E nós precisamos exercer esse controle, porque essas emoções mais básicas, elas estão aqui, ó, o nosso cérebro, né? Aqui é a glândula pineal, tá aqui, a glândula pineal. Aí aqui, ó, estão os sentimentos que estão em cima aqui. E por cima dos sentimentos tem o nosso racional, o nosso cognitivo, a nossa parte de amadurecimento. Então, todas as vezes que a gente deixar os instintos primitivos atuarem ali na hora da raiva, a gente vai sair perdendo, porque a gente vai fazer coisas que a gente não deveria fazer. E isso pode custar muito caro, muito caro. Às vezes até a perda de emprego, às vezes a perda de relacionamentos, enfim. Resumindo, né? A gente precisa manter o controle. Muitas vezes acontece dentro de sala de aula situações, às vezes até fora, tá no horário do intervalo ali no pátio e tal, né? Situações em que um educador, ele acaba perdendo o controle, gritando com o aluno, expondo ele ao ridículo, né? Teve uma situação uma vez que minha filha passou, ela me ligou chorando muito, e ela não é de me ligar assim da escola, e muito menos de chorar assim, né? E eu já levei a sério, já fui lá. O professor tinha ridicularizado ela por conta de uma nota que ela tinha tirado, né? Isso foi um assédio, isso foi uma violência, né, com relação a ela. E aí eu levei, logicamente, eu trabalho na justiça, né, ajudo os filhos dos outros, eu fui ajudar minha filha também. Levei ela na delegacia, foi fazer uma queixa lá. Desde que eu só não ia processar esse professor, eu como mãe, né, só não fui processar esse professor, desde que ele pedisse perdão da minha filha com a mesma distância geográfica, com a mesma exposição do jeitinho da violência inicial. E aí ele preferiu pedir perdão lá e depois mudou a atitude, graças a Deus, né. Então, é nesse sentido, gente. Nós precisamos tomar cuidado para evitar esse tipo de situação. Por exemplo, olha só, constranger, foi um constrangimento que ela passou. A questão do constrangimento, ele tá dentro do Código Penal, ele está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, expor crianças em situações de constrangimento, né? Isso daí a gente tem que proteger a criança, tem que ouvir a criança. Quando eu falo criança, eu estou falando crianças e adolescentes, tá, gente? Questões sexuais, cuidar. A gente tem visto muitas situações, né? Não só no ambiente escolar, às vezes em clubes, no esporte também, questão de conotações sexuais nos contatos entre esses professores e esses alunos. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Então a gente precisa tomar todo esse cuidado, ou às vezes tratar com hostilidade, sabe, com preferências, expor o outro ao ridículo. Essas coisas assim, gente, é muito prejudicial para ambos, na verdade, né? Então, assim, as manifestações mais comuns, nós temos comportamentos, piadas, né? Abuso de poder, de autoridade, questões de assédio sexual, enfim, o tratamento discriminatório, como eu falei, o gordinho, vem cá, baixinho. Às vezes as crianças, os adolescentes, eles brincam assim entre eles, mas isso é entre eles, a gente não tem que entrar nessa seara, a gente tem que orientar para que eles não façam isso, né? Nesse sentido. Então os impactos, lógico, o primeiro deles, psicoemocional, isso aí vai afetar o físico, o psicológico, a questão do funcionamento orgânico. Se o funcionamento orgânico está afetado, vai afetar os resultados escolares, a questão da aprendizagem, né? Perda de confiança, aí já vai, olha só, pensa bem, afeta socialmente, afetou ali fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, aí já começa também a afetar também, ó, perda de confiança, a autoestima vai lá embaixo, né? Aí pode adquirir uma doença orgânica, como eu estou falando da questão de psicossomática, por exemplo, depressão, estresse, ansiedade, enfim. Medidas, sempre, políticas públicas, trazer situações como essa que nós estamos vivenciando aqui, de informação, né?
trazer canais de denúncias também é importante, ter ou uma caixinha na escola para denúncia, ou um telefone específico, ou uma equipe na gerência ali que lide diretamente com esse tipo de questão, treinamento, sensibilização, enfim. É importante que haja um programa nas escolas de apoio psicológico mesmo, né? Ou encaminhamentos, né? A gente precisa ter encaminhamentos psicológicos mesmo, encaminhamento para tratamento médico, às vezes precisa, né? Enfim. Também é importante investigar a situação e responsabilizar as partes envolvidas que são autoras desse tipo de violência. Eu sou uma vítima, o que é que eu tenho que fazer? Já falamos, né? Informar a direção, registrar, né? Quando for falar com a direção, já tem que ter os registros ali, é muito importante. Que tipo de registro? WhatsApp, gravação de voz, imagens, fotos, testemunha, se tiver testemunha, enfim, um monte de coisa. Tudo que for possível, né? Então você denuncia, busca apoio profissional, que é muito importante. Pode acontecer também de haver a necessidade de buscar a justiça, né? Se a escola não estiver sendo suficiente ali, as suas ações ali não estiver sendo suficiente para procurar a justiça, né? Proteger dos crimes, muitas vezes a gente usa muitas redes sociais, né? Então, de repente, ter que bloquear alguém na rede social ou restringir alguma postagem nos stories, nos status, né? Tomar todo esse cuidado com as redes sociais também, porque elas nos expõem demais, tá? Vamos lá. Essas são as fontes bibliográficas, né? Eu quero deixar aqui o meu Instagram, se vocês quiserem seguir, ali tem muitas psicodicas, né? Suelen.psicodicas. Vocês serão muito bem-vindos, podem falar comigo no privado também, que eu atendo, tá? Eu agradeço imensamente e é isso aí, gente. Estou pronta para as demais questões. Uau, que momento maravilhoso, doutora Suelen. Algumas pessoas fizeram considerações muito boas. A Lúcia diz assim: quanto conhecimento transmitido de forma agradável. Foi muito bom esse momento. Eu quero aqui começar agradecendo novamente ao nosso governador, que já começou esse ciclo de palestra, esse ciclo de informações em 2000, que quando ele lançou uma lei que trata do assédio sexual. Eu quero agradecer a nossa secretária de Estado, as secretárias, na verdade, professora Ana Passini, professora Débora, Marta, secretária executiva. Agradecer também a nossa diretora-geral de Educação, professora Irani de Oliveira, a nossa coordenadora da SEB, professora Marikátia, a todos os colegas da Gerência de Formação Pedagógica da SEDUC, a minha galera, e agradecê-la imensamente por ter parado, porque eu sei que a senhora tem uma agenda muito cheia, eu conheço parte dela, e parar para vir aqui nos brindar, nos trazer tantos conhecimentos tão importantes. Eu tenho certeza que hoje nós galgamos um passo a mais nesse conhecimento de como lidar com isso, porque é tão desagradável, não é, doutora? E principalmente as pessoas têm vergonha de falar, principalmente quando se trata de pessoas que estão à nossa volta. E o que fazer com isso? Quando a pessoa sofre um assédio e fica envergonhada, fica com medo, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, né? Eu falo sempre, gente, que a gente entende bem para falar, porque eu também já estive do outro lado. De vez em quando também ainda sou atropelada nesse lado, mas eu já sei como agir. Em primeiro lugar, para que haja o cessar da violência é necessário falar. Então sempre a fala é inimiga número 1 da violência. A fala, então Sim. Não tem que ficar escondido, com medo, com vergonha. Precisa verbalizar. Aí procura quem? Um amigo que está perto, de confiança, uma autoridade. Como é que funciona? Então, a gente fala primeiro, a gente tenta falar se tiver em condições, né? Porque tem vezes que está tão comprometido ali mentalmente, emocionalmente, que não consegue fazer
isso. Se conseguir, fala com a pessoa, né? Tenta colocar os limites. Mas eu tô assim muito vitimizada, não tô conseguindo, ou tenho vergonha, né? Ou medo também, tenho medo. O que eu faço? Procuro um colega mais próximo ali. Você vai comigo conversar com o chefe? Ó, Silvana, você vai comigo ali conversar? Porque tá acontecendo isso assim, assim, assim. Tô passando por isso. Você conversa ali, vamos comigo para conversar, contar pro chefe? Você me acompanha? Isso é muito importante. E você, colega, que sabe dessa situação, dê esse apoio, isso é muito importante. É uma forma de lutar contra a violência. E aí, doutora, eu fico imaginando na escola, porque a nossa temática hoje tratou de assédio em relação professor-aluno, professora-aluna, professora-aluno. Então, é uma linha muito tênue, porque o professor, ele todos os dias está ali, né? Traz um elo de confiança muito grande. E nesse caso, como é que a aluna ou aluno deve proceder? Ah, tô sofrendo aí um assédio de um professor, né? Ele tá me ameaçando. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, tinha um professor que falava para mim que só ia me passar de ano. Eu tinha dificuldade na matéria dele, mas eu era esforçada. Ele falava assim, só vou te passar de ano se você me der uma grade de cerveja. Eu falava, meu Deus, mas eu não vou dar grade de cerveja para passar de ano, tem que passar pelos meus próprios méritos, né? O que eu fiz? O que você deve fazer numa situação, né? Chama o superior imediato. Eu conversei com a direção da escola e expus a situação. Ah, mas ele vai me perseguir. Se ele perseguir, você fala de novo. Ah, mas vai continuar. Fala de novo. E se não servir, procura a justiça. É verdade. Hoje nós temos que ter bastante cuidado até para fazer elogios, não é? Elogios demais, como a senhora falou na sua palestra, a questão do limite. Sim. Tem que ter limite, não é? E já estamos partindo para o final, quero agradecer a... Pois não. Posso comentar só uma coisinha Sim, sobre o elogio? sim. É muito importante. Até onde pode ir o elogio para não se tornar um assédio sexual, né? Você pode falar um elogio de uma forma fisicamente mais distante. Oh, você tá muito bonita, viu? Esse rosa fica muito bem em você. Super combinou com esse batom. Eu não estou sendo invasiva e nem sexual. Eu estou dando um elogio para ela. Agora, se eu chegasse e falasse de uma outra forma, tocando, sendo mais insinuante, aí sim configuraria como um abuso sexual, um assédio sexual. Então, é preciso saber também os limites e tomar também cuidado. Tem que tomar cuidado com os toques, né? Com as falas, com os gestos, insinuações, para saber identificar e separar bem o que é um e o que é o outro. Muito bem. Eu agradeço o pessoal da SES que está assistindo, migrantes, escolas migrantes, CEJA Jaru, Escola Monteiro Lobato, pessoal de Costa Marques, pessoal de Rolim de Moura, pessoal de Ji-Paraná, quanta galera bacana aqui, a Olga Delaia, várias pessoas, o pessoal do Iperon, Buritis, Jaru, Escola Capitão Silvio de Farias e outros colegas que estão aí, e principalmente a minha gerência que trabalha, né, para que hoje fez tanto trabalho, tanto movimento dantesco para que hoje nós estivéssemos aqui. E eu agradeço demais, muito, muito, muito a sua presença, a sua fala tão enriquecedora. Pessoal, quinta-feira temos mais uma palestra com a psicóloga Elis Monique, que vai tratar sobre violência, comunicação não violenta, que é uma coisa que nós gostamos muito também na psicologia. Né? Tema maravilhoso. E agradeço ao Tribunal de Justiça, que é parceiro nosso, o Ministério Público também, e a CEGEP, que também contribui conosco. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.